Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, feriado, 12 de outubro. Como é que vocês planejaram passar o dia hoje? Vamos cantar parabéns para Dom Pedro I? 225 anos ele faria hoje. Muito bem, mas também é dia de Nossa Senhora. Para quem é devoto, tenha um bom dia. Para quem não é, também tenha um bom dia. E dia das nossas queridas crianças. Que Deus as abençoe e as guarde. Tô meio rouquinha hoje, então a leitura vai ser meio baixinha, tá? Depois eu dou um ganho no áudio pra publicar no YouTube, pra vocês poderem ouvirem bem. Como eu tô rouca, vou agradecer só e já vou começar. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês disporem do tempo de vocês para me ouvirem ler. E vamos ao capítulo 12 de As Brumas de Avalon, volume 2, A Grande Rainha. Capítulo 12. Quando Gwynnefer entrou no grande salão que parecia vazio e nu sem a grande tábua redonda e sem o esplendor das bandeiras e tapetes, Arthur estava sentado a uma mesa, no meio do aposento, próximo das lareiras, cercado de meia dúzia de seus companheiros, enquanto outros formavam um grupo próximo. Estava ansiosa para dar-lhe a notícia, mas não podia anunciá-la na frente de toda a corte. Teria de esperar até que estivessem a sós na cama. Era o único momento em que o tinha totalmente para si. Mas quando Arthur desviou o olhar dos companheiros e a viu, levantou-se e foi abraçá-la. Gwen, minha querida, disse ele. Eu tinha esperanças de que a mensagem levada por Gawaine pudesse deixá-la em segurança em Tintagel. Você está zangado pelo fato de eu ter voltado? Ele sacudiu a cabeça negativamente. Não, claro que não. Então as estradas ainda oferecem alguma segurança e você teve sorte. Mas suponho que isso quer dizer que minha mãe morreu há 2 dias e foi enterrada no convento. Parti imediatamente para trazer-lhe a notícia. E apesar disso, você só tem críticas a me fazer pelo fato de não ter ficado em segurança em Tintagel, devido a esta guerra. Não são críticas, minha querida, mas sim preocupação com sua segurança. Mas Sir Griflet cuidou bem de você, pelo que vejo. Venha sentar-se conosco aqui. Levou-a para um banco e sentou-se ao lado dela. A prata e os utensílios de cerâmica haviam desaparecido. Gwynnefer supôs que tinham sido mandados para Camelot e ficou pensando o que teria acontecido com os belos pratos romanos vermelhos dados pela sua madrasta como presente de casamento. As paredes estavam nuas e a sala vazia, e comeram em pequenas tigelas de madeira do tipo grosseiro que se encontram nos mercados. Mergulhando um pedaço de pão na vasilha, ela disse: Este lugar já parece ter sido o cenário de uma batalha. Achei que tudo devia ser mandado para Camelot, respondeu Arthur. E depois tivemos as notícias de desembarques dos saxões, e tudo se tornou confuso. Seu pai está aqui, minha querida, e sem dúvida você há de querer saudá-lo. Leodegrance estava sentado ali perto, embora não no círculo dos que estavam mais próximos de Arthur. Gwynnefer aproximou-se dele e o beijou, sentindo seus ombros fortes sob as mãos. Seu pai sempre lhe parecera um homem corpulento e imponente, e agora, de repente, dava a impressão de estar velho e cansado. Eu disse ao meu senhor Arthur que não devia deixar que você viajasse pelas estradas numa época destas. Ah, sem dúvida é natural que Arthur desejasse mandá-la para junto do leito de morte de sua mãe, mas ele também tinha um dever para com você, como mulher dele. Igraine tem uma filha solteira que devia estar com ela. Onde está a duquesa da Cornualha que não foi para junto da mãe? Não sei por onde anda a Morgana, respondeu Arthur.
Minha irmã é adulta e dona do seu próprio nariz. Não precisa de minha autorização para estar aqui ou ali. Ah, é sempre assim com um rei, observou Leodegrance num tom de lamentação. É senhor de todos, exceto de suas mulheres. Com Alienor é a mesma coisa, e tenho 3 filhas que ainda não estão em idade de casar e já pensam que governam minha casa. Você as verá em Camelot, Guinevere. Mandei-as para lá a fim de estarem mais seguras. E a mais velha, Isota, já tem idade suficiente. Você poderia fazer dela uma de suas damas? É sua meia-irmã, não, Guinevere? E como não tenho filhos vivos, quero que peça a Arthur para casá-la com um de seus melhores cavaleiros quando for a época. Guinevere sacudiu a cabeça, surpresa com a ideia de que sua meia-irmã Isota já tivesse idade para viver na corte. Tinha quase 7 anos quando Guinevere se casou. Devia ser agora uma jovem de 12 ou 13. Elaine tinha a mesma idade quando foi para Carleon. Sem dúvida, se lhe pedisse, Arthur daria Isota a um de seus cavaleiros, talvez Gawaine, ou, possivelmente, já que Gawaine seria rei do reino de Lod algum dia, H. Harris, que eram primos do grande rei. Estou certa de que Arthur e eu juntos encontraremos um bom marido para minha irmã. Lancelot continua solteiro? Sugeriu Leodegrance, bem como o Duque Marcos da Cornualha. Embora me pareça que seria mais adequado que Marcos se casasse com a senhora Morgana e ambos combinassem suas pretensões, e ela teria então alguém para defender seu castelo e suas terras. E embora sabendo que ela é uma das damas da Senhora do Lago, não tenho dúvida de que o Duque Marcos poderia domá-la. Guinevere sorriu à ideia de que Morgana pudesse casar-se, obediente com alguém que eles considerassem digno. Ao mesmo tempo, sentiu-se irritada, porque ela podia fazer o que quisesse. Nenhuma outra mulher tinha permissão para isso, nem mesmo Igraine, que era mãe do rei e fora casada de acordo com a vontade de seus parentes. Arthur devia exercer sua autoridade e fazer com que a irmã se casasse, antes que trouxesse a desonra para todos eles. Lembrou-se, porém, de que quando Arthur falara em casar Morgana com seu amigo Lancelot, ela mesma havia feito objeções. Ai, fui egoísta. Não posso tê-lo para mim e não quero que tenha uma esposa. Procurou, porém, convencer-se de que se sentiria feliz em ver Lancelot casado se a noiva fosse adequada e virtuosa. Pensei que a duquesa da Cornualha estivesse entre suas damas, comentou Leodegrance. Esteve sim, respondeu Guinevere, mas deixou-nos há alguns anos para viver com sua parenta e não voltou. E novamente ocorreu-lhe a pergunta: onde andaria Morgana? Não estava em Avalon, nem na corte de Morgause em Tintagel com Igraine. Poderia estar na Bretanha Menor, ou numa peregrinação a Roma, ou no País das Fadas, ou no próprio inferno, pelo que Guinevere sabia. Aquela situação não podia continuar. Arthur tinha o direito de saber onde estava sua parenta mais próxima, agora que a mãe havia morrido. Mas, sem dúvida, Morgana teria ido para junto dela se isso lhe fosse possível. Guinevere voltou para junto de Arthur. Lancelot e o rei faziam rabiscos com a ponta dos punhais na mesa de madeira à sua frente, enquanto comiam, distraidamente no mesmo prato. Mordendo os lábios, na verdade poderia ter ficado em Tintagel, pois não fazia nenhuma diferença para Arthur sua presença ali, ia retirar-se para um canto com suas damas. Mas ele levantou os olhos, viu-a, sorriu-lhe e estendeu a mão para ela. Não, minha querida, não quis mandá-la embora. Eu preciso realmente conversar com meu capitão da cavalaria, mas há lugar para você aqui.
Fez um gesto para um dos servos. Traga mais um prato para a senhora. Lancelot e eu destruímos este. Também há pão fresco, se aqui resta algum, pois sem cai, as cozinhas estão um caos. Acho que já comi bastante. Sorriu Guinevere, apoiando-se um pouco no ombro de Arthur, que a afagou distraído. Ela sentia a presença de Lancelot, cálida e firme do outro lado, e experimentava uma sensação de segurança entre eles. Arthur inclinou-se para a frente, com uma das mãos acariciando ainda o cabelo da esposa e com a outra segurando o punhal com que fazia riscos. Veja, podemos levar os cavalos por aqui? É possível viajar depressa e deixar as carroças com provisões e bagagens passarem pelo terreno menos acidentado, mas os cavalarianos podem cortar caminho com equipamento leve e marchar rapidamente. Cai tem homens preparando o pão de munição para o exército, e o vem armazenando há 3 anos, desde a batalha da floresta de Céridon. É provável que eles desembarquem aqui, e mostrou um lugar no tosco mapa que havia desenhado. Leodegrans Urins, venham ver isso. O pai de Guinevere aproximou-se acompanhado de outro homem, magro, moreno e ágil, embora seu cabelo fosse grisalho e tivesse o rosto marcado. É Urins, disse Arthur. Saúdo-o como amigo de meu pai e como meu amigo. Já conhece a senhora Guinevere? Urins fez uma mesura. Tinha uma voz agradável, melodiosa. O prazer é meu em falar-lhe, senhora. Quando a guerra tiver terminado, levarei minha esposa, se me autorizar, para apresentá-la à senhora em Camelot. Terei a maior satisfação. Sorriu Guinevere, sentindo a falsidade de sua voz. Nunca fora capaz de dizer aquela frase comum de cortesia de maneira convincente. Não poderá ser este verão, pois temos outras coisas a fazer. Tornou Urins, inclinando-se sobre o esboço de mapa feito por Arthur. No tempo de Ambrósio, levamos um exército por aqui. Não tínhamos tantos cavalos, exceto nas carroças, mas poderíamos levá-los pelo terreno mais íngreme e cortar caminho. Devemos evitar os pântanos do sul do país do verão. Eu esperava não ter de subir as montanhas, disse Lancelot. Urien sacudiu a cabeça. Com essa grande quantidade de cavalos é melhor assim. Nas montanhas os cavalos escorregam e quebram as pernas, argumentou Lancelot. Melhor até mesmo isso, Sir Lancelot, do que ter os homens, os cavalos e as carroças afundados na lama. Melhor a montanha do que o pântano, opinou Urins. Veja, aqui fica a velha muralha romana. Não consigo ver direito com tantos rabiscos, disse Lancelot com impaciência. Dirigiu-se à lareira, apanhou um graveto, sacudiu a brasa na ponta e começou a desenhar no chão com o carvão. Vejam, aqui está o país do verão, e ali os lagos e a muralha romana. Temos, digamos, 300 cavalos e aqui 200. Tantos assim? Perguntou Urins com incredulidade. As legiões de César não tinham mais do que isso. Há 7 anos que estamos treinando e exercitando soldados para montá-los, esclareceu Lancelot. Graças a você, meu caro primo. Graças ao Senhor, meu rei, que teve visão para compreender o que poderíamos fazer com eles. Retrucou Lancelot, voltando-se para o rei. Alguns soldados ainda não sabem combater a cavalo, tornou Urins. Quanto a mim, combato bastante bem à frente de soldados a pé. O que também é bom, disse Arthur, pois não temos cavalos para todos os que desejam combater montados, nem selas, estribos e rédeas, embora eu tenha posto todos os celeiros do reino trabalhando o mais depressa possível. Custou-me muito esforço arranjar o dinheiro para pagar tudo isso, e os homens me julgaram um tirano avarento. Riu e abraçou Guinevere acrescentando,
Durante todo esse tempo, quase nem tive ouro para comprar para minha rainha as sedas e os bordados. Todos os recursos foram para cavalos, ferreiros e celeiros. De repente, a alegria desapareceu e ele ficou quase sério. E agora a grande prova para o que fizemos e para tudo o que podemos fazer. Desta vez os saxões vieram em peso, meus amigos. Se não pudermos contê-los, tendo metade do número de soldados, não haverá comida nesse país senão para os corvos e os lobos. Essa é a vantagem da cavalaria, disse Lancelot com gravidade. Homens montados e armados podem combater contra 5, 10, talvez até 20 inimigos. Se nossas suposições forem acertadas, derrotaremos os saxões definitivamente. Se não forem, bem, morreremos defendendo nossos lares, as terras que amamos e nossas mulheres e filhos. Sim, disse Arthur com doçura, é o que faremos. Para que trabalhamos desde que tínhamos corpo suficiente para pegar numa espada a Galahad? E sorriu seu sorriso raro e doce, o que fez Guinevere pensar com uma pontada de dor. Ele nunca sorria assim para mim. No entanto, quando souber das notícias que lhe trago, Lancelot respondeu ao sorriso, e depois também ele suspirou. Recebi uma mensagem de meu meio-irmão Lionel, filho mais velho de Ban. Disse que se faria ao mar dentro de 3 dias. Não. Parou contando nos dedos. Já está no mar. O mensageiro atrasou-se. Ele tem 40 navios e espera forçar todos os navios saxônios, ou o maior número possível, contra as rochas ou para o sul do litoral da Cornualha, onde não poderão desembarcar suas tropas em boa ordem. E quando Lionel desembarcar, levará seus homens para o ponto em que estamos nos reunindo. Terei de mandar-lhe um mensageiro indicando o local do encontro. Apontou para o mapa rabiscado nas pedras. Houve uma agitação de vozes na porta do salão, e um homem alto, magro e grisalho caminhou por entre os bancos e as mesas de madeira. Guinevere não via Lot desde antes da batalha da floresta de Celidion. Nunca pensei ver o salão de Arthur nu sem a tábua redonda. E você, meu primo Arthur, jogando com seus coleguinhas no chão? A tábua foi para Camelot, primo, explicou Arthur levantando-se, junto com todos os meus móveis e os pertences das mulheres. O que você vê aqui é um campo armado, esperando apenas o amanhecer para que as últimas mulheres sejam mandadas para Camelot. A maioria delas, com as crianças, já foi. Lot fez uma reverência para Guinevere e disse com sua voz cheia: Ora, então a corte de Arthur ficará certamente desolada. Mas é seguro para as mulheres e crianças viajarem com a região em pé de guerra? O sabor, tornou Arthur. E não haverá perigo se viajarem imediatamente. Devo separar uns 50 homens para montarem guarda a Camelot. Será para eles uma tarefa ingrata ficar longe do campo de batalha. A rainha Morgause está segura em vosso reino, e estou satisfeito por minha irmã estar com ela. Morgana? Lot sacudiu a cabeça negativamente. Ela não nos visita há muitos anos? Ora, ora, para onde pode ter ido? E com quem? Eu sempre achei que essa moça era capaz de nos fazer uma surpresa. Mas por que se transfere para Camelot, meu senhor Arthur? É mais fácil de defender, respondeu o rei. 50 homens podem defendê-lo até a volta de Cristo. Se eu deixasse as mulheres em Carleon, teria necessidade de manter aqui 200 homens ou mais, que não poderiam participar da batalha. Não sei por que meu pai instalou-se aqui. Eu tinha esperança de já estar em Camelot quando os saxões atacassem novamente, e eles teriam de atravessar todo o país para chegar até lá. Poderíamos escolher o local onde fosse melhor para enfrentá-los. Se os atraíssemos para os pântanos e os lagos do país do verão,
onde a terra nunca é igual 2 anos consecutivos, então a lama e os pântanos fariam parte do trabalho para nós, e o pessoal de Avalon poderia dar cabo deles com suas flechas. Eles o farão de qualquer maneira, disse Lancelot levantando-se depois de estudar o mapa desenhado nas pedras do chão. Avalon já mandou 300, e outros virão ao que dizem. E o Merlin me disse, quando falei com ele da última vez, que haviam mandado mensageiros ao seu país, meu senhor Urins, para que o povo antigo que vive nos morros ali também venha lutar ao nosso lado. Assim temos a legião, soldados montados combatendo em terreno plano, todos com armaduras e lanças, valendo cada um dos 12 saxões ou mais. Temos numerosos soldados a pé, arqueiros e espadachins, que podem combater nos montes e vales. E temos ainda muitos homens nas tribos, com lanças e machados, e o povo antigo que sabe fazer emboscadas e derrubar homens com suas setas de ponta de sílex, sem serem vistos. Creio que estamos preparados para enfrentar todos os saxões de todas as galhas e do litoral do continente. E é o que teremos de fazer, concordou Lot. Tenho lutado contra os saxões desde os tempos de Ambrósio, tal como Urins, e nunca tive de enfrentar nada semelhante ao exército que agora avança contra nós. Desde que fui coroado, eu sabia que esse dia chegaria. A Senhora do Lago disse-me isso ao me dar a Excalibur, e agora ela está mandando que todo o povo de Avalon se reúna sob a bandeira do Pendragon. Estaremos todos presentes, afirmou Lot, mas Guinevere estremeceu, e Arthur solícito lhe disse: Minha querida, você viajou todo o dia de hoje e de ontem, e terá de partir novamente ao alvorecer. Posso chamar as suas damas para levarem para a cama? Ela sacudiu a cabeça numa negativa e torceu as mãos no regaço. Não, não estou cansada. Arthur, não me parece adequado que os pagãos de Avalon, governados pela feitiçaria, lutem ao lado de um rei cristão. E quando você os reúne sob aquela bandeira pagã, minha rainha, prefere que o povo de Avalon assista impassível a seus lares caírem nas mãos dos saxões? A Bretanha também é terra deles. Eles lutarão tanto quanto nós para proteger nossa terra contra os bárbaros. E o Pendragon é o seu rei jurado. É disso que eu não gosto, protestou Guinevere, tentando tornar sua voz firme para não parecer uma menina levantando a voz num conselho de homens. Afinal de contas, pensou ela, Morgause é ouvida como conselheira de Lot, e Viviane nunca hesitou em falar de assuntos de Estado. Não me agrada que nós e o povo de Avalon tenhamos de lutar do mesmo lado. Essa batalha pertence aos homens civilizados, aos seguidores do Cristo, descendentes de Roma, contra aqueles que não conhecem o nosso Deus. Quando todo esse povo estiver morto, ou tiver se refugiado nas suas montanhas e com eles os seus deuses demoníacos. E não me agrada, Arthur, que você tenha como bandeira um símbolo pagão. Você devia lutar como Urins, sob a cruz do Cristo, a fim de que possamos separar os inimigos dos amigos. Lancelot estava chocado. Eu também sou seu inimigo, Guinevere? Você é cristão, Lancelot, respondeu ela, balançando a cabeça. Minha mãe é a mesma senhora do lago maligna que você condena pelas suas feitiçarias, e eu próprio fui criado em Avalon. O povo antigo é minha gente. Meu pai, que é um rei cristão, também celebrou o grande casamento com a deusa pela sua terra. Ele parecia irritado. Arthur levou a mão ao punho da Excalibur em sua bainha de veludo vermelho e de ouro. A visão da mão do rei sob aqueles símbolos mágicos e das serpentes tatuadas em volta de seu pulso fez com que Guinevere afastasse os olhos. Como poderá Deus conceder-nos a vitória se não afastarmos todos esses símbolos de feitiçaria e lutarmos sob a cruz? Perguntou ela. Há alguma razão no que diz a rainha, opinou Urins conciliador.
mas eu levo minhas águias em nome de meus pais e de Roma. Ofereço-lhe a bandeira da cruz, meu senhor Arthur, se assim desejar. Poderá levá-la com justiça. Atenção à rainha. Arthur sacudiu a cabeça, rejeitando. Só o rubor no seu rosto indicava a Gwynnefer que ele estava irritado. Jurei lutar sob a bandeira real do Pendragon, e o farei ou morrerei. Não sou nenhum tirano. Quem desejar levar a cruz de Cristo no seu escudo pode fazê-lo, mas a bandeira do Pendragon fica como símbolo de todos os povos da Bretanha, cristãos, druidas, povo antigo, também lutando junto. Tal como o dragão é superior a todos os animais, assim também o Pendragon está acima de todos os povos. De todos, digo eu. E as águias de Urens e o grande corvo do reino de Lot lutarão ao lado do dragão, declarou Lot, levantando-se. Gawaine não se encontra aqui, meu senhor? Eu queria falar com meu filho. Pensei que ele estivesse sempre ao seu lado. Sinto tanto a falta dele quanto você, meu tio. Não sei para onde me voltar, sem Gawaine à minha retaguarda, mas tive de mandá-lo com uma mensagem a Tintagel, pois ninguém anda mais depressa do que ele. Ah, mas o senhor tem muita gente para guardá-lo? Comentou Lot mal-humorado. Vejo Lancelot sempre a um passo ou dois ao seu lado, pronto para preencher o espaço vazio. Lancelot ficou vermelho, mas respondeu cortesmente. É sempre assim, primo. Todos os companheiros de Arthur competem entre si pela honra de estar mais próximo do rei. E quando Gawaine está presente, até mesmo Kai, que é irmão de criação do rei, e eu, que sou o campeão da rainha, devemos ceder-lhe o lugar. Arthur voltou-se novamente para Gwynnefer e disse: Agora realmente, minha rainha, você deve ir descansar. Este conselho pode prolongar-se pela noite e você deverá estar pronta para partir ao alvorecer. Gwynnefer apertou as mãos. Desta vez, dai-me coragem para falar. Não, meu senhor, não, disse com voz clara. Não partirei ao alvorecer para Camelot ou para qualquer outro lugar na face desta terra. O rosto de Arthur avermelhou-se novamente, indicando que estava com raiva. Como pode ser, senhora? Não é possível retardar-se havendo uma guerra no país. Eu lhe concederia de boa vontade um dia ou dois para descansar antes de nova viagem, mas é preciso colocar todos em segurança antes que os saxões cheguem. Quando amanhecer, Gwynnefer, seu cavalo e sua equipagem estarão prontos. Se você não puder montar, viaje numa liteira ou seja levada numa cadeira, mas terá de ir. Não irei, disse ela em tom de desafio, e você não pode me forçar, a menos que me coloque num cavalo e me amarre nele. Deus não permita que eu tenha de fazer isso. Mas qual a razão, senhora? Estava perturbado, procurando manter a voz calma e brincalhona. Ora, todas as legiões de homens aí fora obedecem às minhas ordens. Será que terei de enfrentar uma rebelião dentro de minha própria casa provocada por minha esposa? Seus homens podem obedecer às suas ordens. Eles não têm a mesma razão que eu para permanecerem aqui. Ficarei apenas com uma companhia e uma parteira, meu senhor, mas não viajarei para nenhum lugar, nem mesmo até as margens do rio enquanto seu filho não tiver nascido. Pronto, eu disse, aqui, na frente de todos esses homens. Ouvindo-a, Arthur compreendeu, mas em lugar de alegrar-se, demonstrou apenas consternação. Sacudiu a cabeça. Começou a dizer Gwynnefer, mas parou. Lot riu e disse: Está grávida, senhora? Ora, congratulações! Mas isso não a impede de viajar. Morgause se montava todos os dias até ficar demasiado pesada para isso. E ninguém diria ainda que está grávida. Nossas parteiras dizem que o ar fresco e os exercícios são saudáveis para as mulheres grávidas. E quando a minha égua favorita está prenhe, eu a exercito até 6 semanas antes do dia. Não sou uma égua,
respondeu Guinevere friamente. E já tive 2 abortos. Você me exporia novamente a isso, Arthur? Mas você não pode ficar aqui. Este lugar não pode ser defendido de maneira adequada. E podemos ter de partir com o exército a qualquer momento. Não é justo pedir às suas damas que fiquem e corram o risco de ser capturadas pelos saxões. Tenho certeza de que a viagem não lhe fará mal, querida. Há mulheres grávidas entre as que partiram para Camelot na semana passada, e você não pode ficar aqui com todo o seu pessoal ausente. Isso vai ser apenas um acampamento de soldados, Gwen. Guinevere olhou para suas damas. Nenhuma de vocês ficaria com sua rainha? Eu fico, prima, se Arthur permitir, disse Elaine. E Meléias, ficarei se meu senhor permitir, embora nosso filho já esteja em Camelot. Não, Meléias, você tem de ir para junto de seu filho, insistiu Elaine. Eu sou parenta da rainha e posso suportar com ela tudo por que ela tiver de passar, até mesmo viver num campo armado com homens. Colocou-se ao lado de Guinevere segurando-lhe a mão. Mas você não poderia viajar numa liteira? Camelot é muito mais seguro. Lancelot levantou-se e aproximou-se da rainha. Curvou-se sobre sua mão e disse em voz baixa: Minha senhora, peço-lhe que siga com as outras damas. Esta região poderá estar em ruínas dentro de dias quando os saxões chegarem. Em Camelot estará perto da terra de seu pai. Minha mãe vive em Avalon a 1 dia de viagem. Ela é conhecida pelas suas artes médicas e como parteira. Eu tenho certeza de que irá cuidar da senhora ou mesmo fazer-lhe companhia quando a criança nascer. Se eu mandar uma mensagem para minha mãe, pedindo-lhe isso, a senhora partirá? Guinevere inclinou a cabeça, fazendo força para não chorar. Mais uma vez tenho de fazer o que me mandam, como qualquer mulher, não importando o meu desejo. Agora, até mesmo Lancelot procurava forçá-la a fazer o que lhe mandavam. Lembrou-se da viagem desde o país do verão, em que mesmo com a presença de Graine sentira-se aterrorizada. E durante todo o dia atravessara as terríveis charnecas. Desde Tintagel, agora que estava salvo entre aquelas paredes, e que lhe parecia nunca mais ter de abandonar a segurança oferecida por elas, talvez quando estivesse mais forte, quando o filho estivesse seguro em seus braços, então talvez pudesse ousar tal viagem, mas não agora. E Lancelot a oferecer-lhe a companhia daquela feiticeira maligna que era sua mãe. Como podia pensar que toleraria uma feiticeira junto de seu filho? Arthur podia contaminar-se com juramentos e laços com Avalon, mas seu filho jamais seria tocado pelo mal pagão. É bondade sua, Lancelot, teimou, mas não irei para nenhum outro lugar até que meu filho tenha nascido. Nem mesmo que fosse para Avalon? Perguntou Arthur. Você e nosso filho estariam mais protegidos ali do que em qualquer outro lugar do mundo. Ela estremeceu e fez o sinal da cruz. Que Deus e a Virgem Maria não o permitam. Preferi ir para o próprio país das fadas. Guinevere, ouça, começou Arthur, mas suspirou derrotado e ela sentiu que tinha vencido. Seja como você quer. Se o perigo da viagem lhe parece maior do que o de ficar aqui, então Deus não permita que eu a obrigue a viajar. Irritado, Gaheris disse: Arthur, você vai deixá-la fazer isso? Pois lhe digo que você devia amarrá-la no cavalo e mandá-la embora, quer ela queira ou não. Meu rei dará ouvidos assim a conversas de mulher? Arthur sacudiu a cabeça cansado. Calma, primo. Vê-se logo que não é casado. Guinevere, faça como quiser. Elaine pode ficar com você, uma serva, uma parteira, seu padre e mais ninguém. Todos os outros devem partir ao alvorecer. E agora vá descansar, Gwen. Não posso mais perder tempo com isso.
E Guinevere, oferecendo-se obediente o rosto para o beijo formal de Arthur, não teve a sensação de haver conquistado uma vitória. As outras mulheres partiram às primeiras luzes do dia. Meleias pediu para ficar com a rainha, mas Griflet não permitiu. Elaine não tem marido nem filho, disse ele. Que permaneça aqui. Mas se eu fosse o rei Pellinor, não deixaria minha filha ficar com ou sem rainha. Você irá, minha cara. E Guinevere teve a impressão de que Griflet olhava-a com desprezo. Arthur deixou-lhe claro que a parte principal do castelo era, a partir de então, um campo militar, e que teria de limitar-se aos seus aposentos, com Elaine e as servas. A maior parte dos móveis tinha sido mandada para Camelot. Uma cama foi transferida do aposento de hóspedes para seu quarto, e nela dormiu com Elaine. Arthur passava as noites no acampamento com os homens, mandando saber notícias dela uma vez por dia, mas raramente o via. A princípio, Guinevere pensou que eles partiriam a qualquer momento para travarem batalha com os saxões, mas os dias se seguiram, depois as semanas, sem que houvesse qualquer novidade. Cavaleiros e mensageiros solitários chegavam e partiam, e ela podia ver o exército aumentar a cada dia, mas, circunscrita ao seu quarto e ao pequeno jardim atrás dele, ouvia apenas as notícias fragmentadas que sua serva e a parteira podiam trazer, muito incompletas e constituídas principalmente de boatos. O tempo custava a passar e pesava sobre ela. Sentia enjoos pela manhã e queria apenas ficar deitada, embora mais tarde melhorasse e caminhasse inquieta pelo jardim, sem nada para fazer a não ser imaginar cenas de saxões devastando o litoral e pensar em seu filho. Gostaria de fazer roupinhas para o bebê, mas não tinha lã para afiar, e o tear grande fora mandado para Carleon. Tinha, porém, o tear pequeno, e as sedas e a lã fiada que a haviam acompanhado a Tintagel, e começou a fazer planos de tecer uma bandeira. Arthur prometera-lhe certa vez que quando lhe desse um filho, poderia pedir-lhe qualquer presente que estivesse ao seu alcance. Guinevere pretendia solicitar-lhe que abandonasse a bandeira pagã do Pendragon e hasteasse o pavilhão da cruz. Isso tornaria toda a terra sob o grande rei numa terra cristã, e sua legião seria um exército santo sob a proteção da Virgem Maria. Seria uma bela bandeira, tal como a imaginava, azul com fio dourado e suas sedas vermelhas de alto preço destinadas ao manto da Virgem. Não tinha nenhuma outra ocupação e por isso trabalhou da manhã à noite, e com a ajuda de Elaine a tarefa avançou rapidamente. E em cada ponto desta bandeira eu colocarei minhas orações para que Arthur seja protegido e para que este país se torne cristão, de Tintagel até o reino de Lot. Certa tarde, o Merlin foi visitá-la. Guinevere hesitou. Seria acertado permitir que aquele velho pagão e adorador do demônio se aproximasse dela num momento como aquele, quando estava grávida do filho de Arthur, que algum dia seria rei daquela terra cristã? Mas vendo os olhos bondosos do velho, lembrou-se de que ele era pai de Graine e que seria bisavô de seu filho. Que o Eterno a abençoe, Guinevere, desejou ele, abrindo os braços numa bênção. Ela fez o sinal da cruz e ficou pensando se ele se ofenderia. Mas o Merlin pareceu considerar aquilo apenas uma troca de bênçãos. Como passa a senhora nesta prisão? Perguntou olhando à volta do quarto. Sim, é realmente uma prisão. A senhora estaria melhor em Camelot ou em Avalon, ou na ilha de Innisbitrin, indo para o colégio com as freiras, não acha? Ali, pelo menos, teria ar fresco e exercício. Este quarto parece um estábulo. Tomo ar suficiente no jardim.
disse Guinevere, tomando a decisão de mandar arejar o quarto naquele mesmo dia e de mandar varrer o chão, por onde estavam espalhadas suas coisas. O aposento era pequeno demais para 4 mulheres. Então, minha filha, não deixe de caminhar todos os dias ao ar fresco, mesmo que chova. O ar é um remédio para todos os males. Bem posso imaginar como se deve aborrecer aqui. Não, minha filha, não vim fazer-lhe críticas. Arthur deu-me a boa notícia e regozijo-me por você, como todos nós. E eu em especial, pois são poucos os homens que conseguem ver seus bisnetos. Seu rosto envelhecido e marcado parecia irradiar bondade. Se houver alguma coisa que eu possa fazer pela senhora, dê suas ordens. Está recebendo alimentação adequada, fresca ou apenas as rações dos soldados? Guinevere assegurou-lhe que tinha tudo o que poderia desejar. Diariamente uma cesta com as melhores provisões possíveis, mas não lhe disse que quase não tinha fome. Falou-lhe, porém, da morte de Graine. Contou que tinha sido enterrada em Tintagel e que uma das últimas coisas que fizera fora revelar-lhe que estava grávida. Não mencionou a visão, mas olhando para o velho com olhos perturbados, perguntou: Senhor, sabe por onde anda Morgana, que não foi sequer ver a mãe em seu leito de morte? Ele sacudiu lentamente a cabeça. Sinto muito, mas não sei. Mas isso é um escândalo. Morgana não pode deixar os parentes na ignorância de seu paradeiro. Talvez ela, como fazem algumas das sacerdotisas de Avalon, esteja realizando alguma missão mágica ou tenha se isolado em busca da visão. Sugeriu Taliesin, que também parecia perturbado. Nesse caso, eu não teria sido informado de seu paradeiro. Mas tenho certeza de que se estivesse em Avalon, onde está minha filha com as sacerdotisas, eu saberia. Suspirou e continuou. Morgana é uma mulher adulta e não precisa da autorização de nenhum homem para movimentar-se. Se Morgana viesse a sofrer por sua teimosia e devido à sua maneira pouco cristã de fazer o que queria, seria bem feito, pensou Guinevere. Fechou as mãos com raiva e não respondeu ao druida, desviando o olhar para que ele não percebesse sua irritação. O Merlin a tinha em boa conta e ela não queria dar-lhe má impressão. E ele nada percebeu, pois Elaine mostrava-lhe a bandeira. Veja, é assim que passamos nossos dias na prisão, meu bom senhor. O trabalho está indo depressa. Bem vejo que não há tempo e, como é mesmo que dizem os padres, o diabo encontra trabalho para os ociosos. Vocês não deixaram lugar para que o diabo agisse aqui, pois estão ocupadas como abelhas na colmeia. Vocês duas. Já se pode perceber o belo desenho? E enquanto tecia, eu rezava. Contou Guinevere como um desafio. A cada ponto eu dizia uma oração para que Arthur e a cruz de Cristo possam triunfar sobre os saxões e os seus deuses pagãos. O Senhor não me censurará por isso quando pede a Arthur que lute sobre a sua bandeira pagã? O Merlin respondeu suavemente. As orações nunca são desperdiçadas, Guinevere. A senhora acha que não sabemos nada de oração? Quando Arthur recebeu sua grande espada Excalibur, ela estava numa bainha trabalhada por uma sacerdotisa, com preces e encantamentos pela segurança e proteção do rei. Essa sacerdotisa jejuou e rezou durante os 5 dias que levou para fazer o trabalho. E, sem dúvida, a senhora notou que, embora tivesse sido ferido, Arthur sangrou muito pouco. Eu prefiro que ele seja protegido pelo Cristo e não pela feitiçaria. Protestou Guinevere nervosa, e o velho sorriu ao responder. Deus é uno, e há apenas um Deus.
Todo o resto são coisas de ignorantes que procuram colocar deuses numa forma que se possa compreender, como aquela imagem da Virgem ali, Senhora. Nada acontece neste mundo sem a bênção do Uno, que nos dará a vitória ou a derrota, como Deus quiser. O dragão e a Virgem são ambos símbolos do apelo dos homens a algo superior a nós. Mas o Senhor não ficaria com raiva se a bandeira do Pendragon fosse rasgada e o estandarte da Virgem fosse içado sobre a nossa legião? Perguntou Gwynnefer com desprezo. O Merlin estava perto dela e ergueu a mão cheia de rugas para acariciar a seda brilhante. Uma coisa tão bonita como esta e feita com tanto amor, como poderia eu condená-la? Sorriu delicadamente. Mas há outros que amam a bandeira do Pendragon como a senhora ama a cruz de Cristo. Negar-lhes-ia então suas coisas sagradas, senhora. Os de Avalon, druida, sacerdote e sacerdotisa sabem que a bandeira é apenas um símbolo, e o símbolo nada é, enquanto a realidade é tudo. Mas o povo pequeno não compreenderia, e eles devem ter o seu dragão como símbolo da proteção do rei. Gwynnefer pensou no povo pequeno de Avalon e das remotas montanhas de Gales, que haviam chegado com machados de bronze e até mesmo flechas de sílex, com os corpos grosseiramente pintados. Estremeceu de horror a ideia de que uma gente tão selvagem fosse lutar ao lado de um rei cristão. Merlin viu-a estremecer e interpretou mal a razão. Está úmido e frio aqui. A senhora deve tomar mais sol. Percebeu de súbito a verdadeira causa do estremecimento e, abraçando-a, disse suavemente: Minha querida filha, você deve se lembrar de que este país existe para todos os homens, quaisquer que sejam seus deuses. E lutamos contra os saxões, não porque eles não querem adorar nossos deuses, mas porque querem queimar e saquear nossas terras e tomar tudo o que temos. Lutamos para defender a paz destas terras, senhora, cristãos e pagãos, sendo por isso que tantos povos se colocam ao lado de Arthur. Preferiria que o rei fosse um tirano que escravizasse as almas de seus súditos ao seu próprio Deus, como nem mesmo os Césares ousaram fazer? Ela apenas estremeceu, e Taliesin disse que tinha de ir, mas que se precisasse de alguma coisa, Gwynnefer deveria mandar chamá-lo. Kevin o bardo está aqui no castelo, Sr. Merlin? Sim, creio que sim. Eu devia ter pensado nele. Vou pedir-lhe que venha tocar harpa para as senhoras, enquanto estiverem encerradas aqui. Nós gostaríamos de ouvi-lo, mas no que eu estava pensando era pedir sua harpa emprestada. Ou a sua, Sr. Druida. O Merlin hesitou. Não creio que Kevin emprestasse sua harpa. Tem muito ciúme dela. Quanto à minha, está consagrada aos deuses e não posso deixar que ninguém a toque. Mas Morgana não levou a harpa quando partiu, e ela ainda está em seu quarto. Quer que a mande trazer, Elaine? Você sabe tocar? Não muito bem, mas sei o suficiente para não estragar o instrumento, e isso nos daria alguma coisa a fazer quando estivermos cansadas de bordar e costurar. Daria a você, observou Gwynnefer. Sempre considerei impróprio a uma mulher tocar harpa. Que seja impróprio, retrucou Elaine, mas creio que ficarei louca fechada aqui sem ter nada para fazer. Ninguém para ver, mesmo que eu dance nua como Salomé na frente de Herodes. Gwynnefer riu. Depois mostrou-se escandalizada. O que pensaria o Merlin?
Mas o velho riu sinceramente. Vou mandar-lhe a harpa de Morgana, senhora, e poderá dedicar-se a seu impróprio passatempo, embora, na verdade, eu nada veja de impróprio em se fazer música. Naquela noite, Guinevere sonhou que Arthur estava ao seu lado e que as serpentes de seus pulsos criavam vida e arrastavam-se até sua bandeira, deixando-a toda fria com sua baba e manchada. Acordou sem ar e com enjoo, e naquele dia não teve forças para deixar o leito. Arthur foi vê-la à tarde e ficou ao seu lado desanimado. Não me parece que essa reclusão possa lhe fazer bem, senhora. Preferia que estivesse a salvo em Camelot. Recebi mensagens da Bretanha Menor. Eles encurralaram nas rochas 30 navios saxões e devemos partir dentro de 10 dias. Gostaria que tudo isso tivesse terminado e estivéssemos todos em segurança em Camelot. Peça a Deus, Gwen, que cheguemos lá a salvo. Sentou-se na cama ao lado dela, tomou-lhe a mão, mas um dos seus dedos tocou as serpentes no pulso de Arthur e ela retirou com um movimento de repulsa. O que foi, Gwen? Murmurou, tocando-a nos braços. Minha pobrezinha fechada aqui. Assim você ficou doente. Eu receava isso. Ela procurou controlar as lágrimas. Eu sonhei. Sonhei. Ah, Arthur, implorou, sentando-se ereta na cama e afastando as cobertas. Não posso tolerar a ideia de que você deixará aquele horrível dragão pairar sobre todos, como no sonho que tive. Veja o que fiz para você. Descalça, ela o puxou com as 2 mãos até o tear. Veja, está quase pronta. Em 3 dias estará terminada. Arthur envolveu-a nos braços. Gostaria que isso não tivesse tanta importância para você, Guinevere. Sinto muito. Eu a levarei em combate ao lado da bandeira do Pendragon, se assim quiser. Mas não posso esquecer o juramento que fiz. Deus o castigará se você cumprir um juramento feito aos pagãos e não a ele. Deus punirá a nós 2. Arthur afastou as mãos que o seguravam. Minha pobrezinha, você está doente e infeliz, o que não é de se espantar neste lugar. E agora, infelizmente, é tarde demais para mandá-la para longe daqui, mesmo que você quisesse ir. Pois pode haver grupos de saxões entre Carleon e Camelot. Procure acalmar-se, meu amor, pediu, dirigindo-se para a porta. Ela correu atrás dele, segurando-o pelo braço. Você não ficou com raiva? Com raiva? Quando você está doente e esgotada? Beijou-a na testa. Mas não quero falar nisso novamente, Guinevere. Agora tenho de ir. Espero um mensageiro que deve chegar a qualquer momento. Mandarei Kevin tocar para você. Sua música a animará. Beijou-a novamente e afastou-se, enquanto Guinevere voltava à bandeira e começava a trabalhar nela com grande pressa. Kevin apareceu na tarde do dia seguinte, arrastando com o apoio de uma bengala seu corpo deformado. A harpa estava pendurada em seu ombro, dando-lhe a aparência de um corcunda monstruoso na silhueta contra a porta. Guinevere teve a impressão de que o nariz do druida enrugava-se em desagrado, e de repente ela pôde ver o quarto com os olhos dele. Um aposento em desordem, com as coisas de uso diário de quarto de mulheres, e um ar não muito fresco. Kevin levantou a mão na bênção dos druidas e Guinevere recuou. Podia aceitá-la do venerável Taliesin,
Mas vinda de Kevin enchia-a de horror, como se ele pudesse enfeitiçá-la e a seu filho com bruxarias pagãs. Fez o sinal da cruz disfarçadamente, sem se importar que ele tivesse percebido. Elaine dirigiu-se a Kevin, dizendo-lhe cortesmente: Deixe-me ajudá-lo com a harpa, mestre arpista. Kevin recuou como se quisesse afastá-la, embora sua voz de cantor fosse suave. Agradeço-lhe, mas ninguém pode tocar em minha dama. Se eu a levo com minhas próprias mãos quando dificilmente posso me arrastar com uma bengala, não parece que deve haver um motivo, senhora? Elaine inclinou a cabeça como uma criança censurada e disse: Não tive má intenção, senhor. Claro que não. Como poderia saber disso? Respondeu ele, retorcendo-se dolorosamente. Ou pelo menos assim pensou Guinevere, para tirar a harpa do ombro e colocá-la no chão. Está bem assim, mestre arpista? Deseja um copo de vinho para amaciar a garganta antes de cantar? Perguntou ela e Kevin aceitou. Depois, vendo a bandeira no tear, perguntou a Elaine. A senhora é filha do rei Pellinor, não? Está tecendo uma bandeira para seu pai levar à batalha? Guinevere respondeu rapidamente. As mãos de Elaine trabalham tão bem quanto as minhas, mas esta bandeira é para Arthur. A voz de Kevin parecia indiferente, como se estivesse admirando as primeiras tentativas de tecer feita por uma criança. É bonita, e será uma bela decoração para uma parede em Camelot, quando a senhora for para lá. Mas tenho a certeza de que Arthur levará a bandeira do Pendragon na batalha, como fazia o seu pai antes dele. Mas senhoras não gostam de falar de guerras. Devo tocar agora? Levou as mãos às cordas e começou a tocar. Guinevere ouvia encantada e suas servas aglomeraram-se na porta para ouvir também, sabendo que partilhavam de um presente real. Ele tocou por muito tempo na penumbra que se intensificava, e enquanto ouvia, Guinevere sentiu-se transportada para um mundo em que não havia diferença entre pagão ou cristão, entre guerra ou paz, mas onde apenas o espírito humano, flamejando contra as trevas como uma tocha sempre acesa, tinha valor. Quando as notas da harpa finalmente silenciaram, ela não conseguiu falar, e viu que Elaine chorava em silêncio. Depois de algum tempo, ela disse: As palavras não podem expressar o que nos proporcionou, mestre arpista. Só posso dizer que sempre me lembrarei disso. O sorriso torto de Kevin parecia zombar da emoção de Guinevere e de sua própria emoção. Senhora, na música, aquele que dá recebe tanto quanto aquele que ouve. Voltou-se para Elaine e acrescentou: Vejo que tem a harpa da senhora Morgana. Conhece, então, a verdade das minhas palavras. Ela assentiu com um gesto de cabeça, mas esclareceu. Sou apenas o pior dos principiantes em música. Gosto de tocar, mas ninguém teria prazer em me ouvir. Sou grata às minhas companheiras por me tolerarem enquanto luto com as notas. Isso não é exato, você sabe que gostamos de ouvi-la. Interrompeu Guinevere enquanto Kevin sorria e observava. Talvez a harpa seja o único instrumento que não pode soar mal, mesmo que não seja tocado com perfeição. Será por isso que é dedicado aos deuses? Guinevere contraiu os lábios. Teria ele de estragar o prazer daquela hora falando de seus deuses infernais? Afinal de contas, ele não passava de um sapo mal feito. Sem a música, jamais teria a permissão de sentar-se em qualquer mesa respeitável. Ouvira mesmo dizer que era apenas um menino do campo. Não quis ofendê-lo, já que tinha vindo proporcionar-lhes um prazer, mas afastou os olhos. Que Elaine conversasse com ele se quisesse. Levantou-se e caminhou para a porta.
Aqui dentro está quente como o inferno, disse irritada, abrindo a porta. Pelo céu, já então escuro, cruzavam lanças de luz partindo do norte. Sua exclamação atraiu a serva, Elaine e até mesmo Kevin, que colocava cuidadosamente a harpa na capa e aproximou-se com dificuldade da porta. Oh, o que será isso? O que significa? Exclamou Guinevere. Os homens do norte dizem que é o relampejar das lanças no país dos gigantes, explicou Kevin. Quando é visto na terra, é presságio de uma grande batalha. E certamente é isso que nos espera. Uma batalha onde a legião de Arthur pode decidir, com a ajuda dos deuses, se iremos viver como homens civilizados ou mergulhar para sempre nas trevas. A senhora devia ter ido para Camelot. Não é justo que o grande rei tenha de se preocupar agora com mulheres e crianças. Guinevere voltou-se para ele indignada. O que sabe de mulheres ou crianças, ou de batalhas, druida? Ora, essa não seria minha primeira batalha, minha rainha. Minha dama pertencia a um rei que a ofereceu a mim por ter tocado suas harpas de guerra, que lhe proporcionaram a vitória. A senhora crê que eu deveria ter procurado a segurança com as donzelas e os eunucos de saias que são os padres cristãos? Não, minha senhora, nem mesmo Taliesin, que é muito velho, corre da batalha. Houve um silêncio, enquanto no céu continuavam a flamejar as luzes do norte. Com sua licença, minha rainha, tenho de procurar meu senhor Arthur e conversar com ele e o senhor Merlin sobre o que pressagiam essas luzes para a batalha que nos aguarda. Guinevere sentiu como se seu ventre estivesse sendo atravessado por um punhal. Até mesmo aquele pagão aleijado podia estar com Arthur agora, enquanto ela, sua esposa, tinha de ficar ali escondida, embora trouxesse em si as esperanças do reino. Pensara que se tivesse o filho do rei, este teria de dar-lhe maior importância e consideração em lugar de tratá-la ainda como aquela mulher inútil que ele fora obrigado a aceitar como parte de um dote em cavalos. E não obstante, ali estava ela, jogada novamente para um canto porque Arthur não podia se livrar dela, e até mesmo sua bela bandeira era rejeitada como indesejada. Kevin preocupou-se. Sente-se mal, senhora? Senhora Elaine, por favor, ajude-a. Estendeu a mão para Guinevere, mas ela era deformada, uma garra retorcida, e a rainha viu as serpentes que se enrolavam em seu pulso, tatuadas em azul. Recuou bruscamente e deu-lhe um tapa sem saber o que fazia. Kevin, que não tinha muita firmeza nos pés, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão de pedra. Afaste-se de mim! Não me toque com suas serpentes malignas, pagão que será consumido pelas chamas do inferno. Não lance essas serpentes mal cheirosas sobre meu filho. Guinevere! Elaine correu para ela, mas em vez de ajudá-la, curvou-se solícita sobre Kevin, estendendo-lhe a mão para erguê-lo. Senhor druida, não a amaldiçoe. Ela está doente e não sabe o que faz. Ah, não sei? Acredita que não sei como todos me olham? Como uma idiota? Como se eu fosse cega, surda e muda? E quer me acalmar com palavras bondosas, mas eu sei que você, pelas costas dos padres, quer levar Arthur para a impiedade pagã. Você que nos entregaria às mãos dos feiticeiros do mal. Saia já daqui para que meu filho não nasça deformado por eu ter olhado para o seu rosto horrível. Kevin fechou os olhos e torceu as mãos, mas afastou-se silenciosamente e começou com grande esforço a colocar a harpa no ombro. Procurou a bengala que lhe foi entregue por Elaine, e Guinevere ouviu-a murmurar. Perdoa, senhor druida, ela está doente, não sabe? A voz musical de Kevin soou asperamente. Sei muito bem disso, senhora. Acredita
que eu não tenho ouvido essas doces palavras de outras mulheres antes? Sinto muito. Queria apenas proporcionar-lhes algum prazer. Gwyneth, com a cabeça escondida nas mãos, ouviu o barulho de sua bengala e de seus pés trôpegos enquanto ele se arrastava penosamente. E mesmo depois que ele já havia ido, continuou a gritar com os braços levantados. Ah, ele a havia amaldiçoado com aquelas serpentes peçonhentas. Podia senti-las picando-lhe o corpo. As lanças das luzes no céu flamejando no alto penetravam seu corpo, incendiavam-lhe a cabeça. Gritou e escondeu o rosto nas mãos. Caiu ao chão, retorcendo-se enquanto as lanças a atravessavam. Recuperou um pouco os sentidos ao ouvir Elaine exclamar: Gwyneth, minha prima! Olhe para mim, fale comigo! Ah, Virgem Maria, ajudai-nos! Mandem chamar a parteira, vejam o sangue! Kevin! Gritou Gwyneth. Kevin! Ele amaldiçoou meu filho! Ergueu-se desesperada devido à dor que lhe atravessava o ventre e bateu com os punhos na parede de pedra. Ah, meu Deus! Mandem o padre! O padre! Talvez ele possa afastar essa maldição! E sem levar em conta o jato de água e sangue que sentia ensopar-lhe as coxas, arrastou-se até a bandeira que tecera, fazendo repetidamente o sinal da cruz, como maluca, antes que tudo se apagasse em trevas e pesadelo. Só vários dias depois compreendeu que correra grave perigo de vida, que perdera quase todo o sangue ao abortar a criança de 4 meses, que era pequena e fraca demais para respirar. Arthur agora certamente ele me odiará. Eu não pude nem mesmo dar à luz seu filho. Kevin. Foi Kevin quem me amaldiçoou com suas serpentes. Teve pesadelos com serpentes e lanças, e no momento em que Arthur ao seu lado tentava segurar-lhe a cabeça, ela recuou sobressaltada com medo das serpentes que pareciam enroscar-se nos pulsos do marido. Mesmo depois de passado o perigo, não recobrou as forças. Ficou deitada, apática, sem se mexer, com as lágrimas correndo-lhe pelo rosto. Não tinha ânimo nem mesmo para enxugá-las. Não, era loucura pensar que Kevin a amaldiçoara. Devia ter sido uma alucinação do seu delírio. Não era o primeiro filho que perdia, e se alguém tinha culpa era ela mesma, por ter ficado ali onde não tinha ar fresco e alimentação adequada, sem exercício na companhia de suas damas. O padre foi vê-la e também ele concordou que era insensato achar que Kevin a havia amaldiçoado. Deus não usaria as mãos de um sacerdote pagão para puni-la. A senhora não deve culpar os outros assim tão impensadamente. Se há culpa, deve ser sua. Terá na consciência algum pecado inconfessado, minha senhora Gwyneth? Disse ele com severidade. Inconfessado? Não. Há muito havia confessado seu amor por Lancelot e fora absolvida. Havia procurado pensar apenas no marido. Não, não podia ser isso. E não obstante falhara. Eu não pude persuadir. Não tive força bastante para convencer Arthur a abandonar suas serpentes pagãs e a bandeira do Pendragon. Será que Deus castigou meu filho por isso? Só a senhora sabe o que está em sua consciência. E não fale de castigo para a criança. Ela está no seio de Cristo. É a senhora e Arthur que estão sendo punidos. Se punição existe, o que não me compete dizer. Acrescentou com afetação. O que posso fazer para redimir-me? O que posso fazer para que Deus mande a Arthur um filho para a Bretanha? Terá a senhora feito tudo o que pode dar à Bretanha um rei cristão? Ou não diz as palavras que sabe que deve dizer porque quer aguardar o seu marido? Perguntou o padre com severidade, e quando ele se foi, ela ficou olhando para a bandeira. Todas as noites agora, ela sabia,
As luzes do norte brilhavam novamente no céu, pressagiando a grande batalha que viria. Mas no passado, o imperador romano vira o sinal da cruz no céu, e o destino de toda a Bretanha se modificara. Se ela pudesse provocar esse sinal para Arthur. Venham, ajudar-me a levantar, pediu às servas. Tenho de acabar a bandeira para Arthur levar em combate. Arthur visitou-a naquela noite, no momento em que dava os últimos pontos na bandeira e as mulheres acendiam as lâmpadas. Como vai, minha querida? Estou satisfeito em vê-la novamente de pé e com disposição para trabalhar, disse beijando-a. Minha querida, não deve lamentar-se tanto. Nenhuma mulher poderia dar à luz uma criança sadia com essa tensão, na expectativa da batalha a qualquer momento. Eu realmente devia ter mandado você para Camelot. Somos jovens, minha Guinevere. Deus ainda pode nos dar muitos filhos. Ela percebeu o ar vulnerável no rosto dele e sabia que Arthur compartilhava do seu sofrimento. Tomou-lhe a mão e fez com que ele se sentasse ao seu lado, no banco diante da bandeira. Não é bonita? Perguntou e sentiu-se como uma criança que deseja elogios. É muito bonita. Eu achava que nunca veria um trabalho tão bom quanto esse. E levou à mão a bainha vermelha da Excalibur, que nunca saía da sua cintura. Mas o seu é mais bonita ainda. E a cada ponto dizia orações para você e seus companheiros. E procurando convencê-lo, Guinevere acrescentou: Arthur, ouça-me. Você não acredita que Deus pode estar nos castigando por achar que não somos dignos de dar a este reino um outro rei, a não ser que juremos servi-lo fielmente, não de maneira pagã, mas dentro dos novos preceitos sobre o Cristo? Todas as forças malignas do paganismo estão aliadas contra nós, e devemos combatê-las com a cruz. Arthur colocou a mão sobre Adele e disse: Vamos, minha querida. Isso é tolice. Você sabe que sirvo a Deus da melhor maneira possível. Mas você ainda leva aquela bandeira pagã de serpentes à frente de seus homens, exclamou ela. Arthur balançou a cabeça consternado. Meu amor, não posso faltar ao juramento à senhora de Avalon que me colocou no trono. Foi Deus e mais ninguém que colocou você no trono. Ah, Arthur, se você me ama, faça isso. Se quiser que Deus nos dê outro filho, não vê que ele nos castigou levando nosso filho? Você não deve falar assim. Pensar que Deus pudesse fazer tal coisa é uma superstição, uma loucura. Vim dizer-lhe que finalmente os saxões estão se concentrando e teremos de avançar para dar-lhes batalha no Monte Badon. Gostaria que você já estivesse boa para viajar para Camelot, mas não pode ser. Ainda não. Ah, eu sei muito bem que sou apenas um peso para você. Nunca fui mais do que isso. É uma pena que eu não tenha morrido junto com meu filho. Não, não. Você não deve falar assim. Tenho toda a fé de que com minha espada Excalibur e todos os meus companheiros triunfaremos. E você deve rezar por nós dia e noite, Guinevere. Só partiremos ao amanhecer. Tentarei vir despedir-me de você esta noite antes de partirmos, junto com seu pai e Gawaine, e talvez Lancelot também. Ele mandou lembranças, Guinevere. Ficou muito preocupado quando soube que você estava tão doente assim. Poderá conversar com eles se vierem? Ela baixou a cabeça e disse com amargura: Farei a vontade do meu rei, Senhor. Sim, eles podem vir. Mas acho estranho que você me peça orações quando sequer posso convencê-lo a abandonar aquela bandeira pagã e adotar a cruz do Cristo. E certamente Deus sabe o que está em seu coração, pois não permite que você se lance à batalha com a certeza de que um filho seu reinará nesta terra, porque ainda não se resolveu a fazer dela uma terra cristã. Arthur parou.
Soltou-lhe a mão, e Guinevere sentiu que a olhava. Por fim colocou a mão sobre seu queixo e levantou o rosto da esposa para olhá-la nos olhos, dizendo calmamente: Minha querida, meu amor, em nome de Deus, acredita nisso? Ela fez uma afirmação com a cabeça, incapaz de falar, assoando-se como uma criança na manga do vestido. Digo-lhe, minha querida, na presença de Deus, não creio nisso. Não creio que Deus haja assim, ou que tenha muita importância a bandeira que levamos. Mas se é tão importante para você, fez uma pausa e engoliu em seco. Guinevere, não posso suportar vê-la sofrer tanto. Se eu levar essa bandeira do Cristo e da Virgem à batalha, à frente de meus soldados, você deixará de lamentar-se e rezará a Deus por mim de todo o coração? Levantou os olhos para Arthur e seu coração batia com grande alegria. Estaria realmente pronto a fazer isso por ela? Ah, Arthur, tenho rezado, tenho rezado. Então, juro-lhe, Guinevere, levarei apenas a sua bandeira de Cristo e da Virgem, e nenhuma outra se levantará acima da minha legião. Que assim seja. Amém. Beijou-a, mas Guinevere notou que ele estava muito triste. Segurou as mãos de Arthur e beijou-as, e pela primeira vez as serpentes nos punhos não pareceram ameaçá-la. Eram apenas imagens apagadas. Sentiu que havia sido realmente loucura pensar que podiam fazer-lhes mal ao seu filho. Arthur chamou seu ajudante, que estava à porta do quarto, para que apanhasse cuidadosamente a bandeira e a içasse por sobre o acampamento. Sairemos em marcha amanhã ao alvorecer, e todos devem ver a bandeira que minha dama teceu, com a Santa Virgem e a cruz, flutuando por sobre a legião de Arthur. O ajudante ficou surpreso. Mas, senhor, e a bandeira do Pendragon? Que seja guardada em algum lugar. Marcharemos amanhã sob o pavilhão de Deus. O ajudante cumpriu as ordens, e Arthur sorriu para Guinevere, mas não havia alegria em seu sorriso. Virei vê-lo ao entardecer com seu pai e alguns parentes nossos. Jantaremos aqui e farei com que os servos tragam comida para todos. Elaine não poderá atender a tantas pessoas. Até logo, minha querida. E afastou-se. O jantar em família acabou sendo realizado num dos salões menores, pois o quarto de Guinevere era pequeno demais para abrigar todas as pessoas. Ela e Elaine vestiram os melhores vestidos de que dispunham ali em Caerleon e trançaram fitas no cabelo. Era animador ter uma espécie de festa, depois do isolamento sombrio das últimas semanas. O jantar, embora não fosse muito melhor do que as ações do exército, foi servido em mesas montadas sobre cavaletes. A maior parte dos velhos conselheiros de Arthur estava em Camelot, inclusive o bispo Patrício, mas Talezinho Merlin foi convidado, e o rei Lot, o rei Urins de Gales, o duque da Cornualha e o meio-irmão mais velho de Lancelot, Lionel da Bretanha Menor, filho mais velho de herdeiros de Ban. Lancelot também estava presente e teve oportunidade de aproximar-se da rainha e beijar-lhe a mão, olhando-a nos olhos com uma ternura sem esperanças. Está recuperada, senhora? Eu estava preocupado. Protegido pelas sombras, beijou-a apenas um roçar de lábios na testa. O rei Leodegrance também se aproximou, brincando e ao mesmo tempo ralhando para beijar-lhe a testa. Sinto muito pela sua enfermidade, minha cara, e pela perda do seu filho. Mas Arthur devia tê-la mandado de qualquer jeito para Camelot, numa liteira. Era o que eu teria feito com Alienor se ela teimasse comigo. E veja bem, a senhora nada ganhou em ficar. Não deve censurá-la, pediu Taliesin suavemente. Já sofreu bastante.
Se Arthur não a censura, não cabe a seu pai fazê-lo. Elaine mudou de assunto com tato. Quem é o Duque Marcos? É primo de Gorló da Cornualha, que morreu antes de Uther subir ao trono, explicou Lancelot. Ele pediu a Arthur que, se vencermos em Monte Badon, a Cornualha lhe seja dada, por meio do casamento com nossa prima Morgana. Aquele velho? Espantou-se Guinevere. Pois eu acho que seria melhor mesmo dar Morgana a um homem mais velho. Ela não tem a beleza que atrai os homens mais novos, disse Lancelot, mas é inteligente e instruída, e o Duque Marcos não a quer para si, mas para seu filho, que é um dos melhores cavaleiros da Cornualha. Arthur tomou-o como um dos seus companheiros às vésperas desta batalha. Embora seja provável que, se Morgana não voltar para a corte, Drustan se case com a filha de Roel, o velho rei bretão. Mexericos da corte sobre casamentos. Não haverá outro assunto sobre o que conversar? Bem, perguntou Elaine ousadamente, quando você nos falará do seu casamento, Lancelot? Ele inclinou a cabeça com elegância e respondeu. No dia em que seu pai me oferecer sua mão, senhora Elaine, eu não a rejeitarei, mas é provável que seu pai a queira casar com um homem mais rico do que eu, e como minha senhora aqui já é casada, e fez uma reverência para Guinevere, que viu a tristeza em seus olhos. Não tenho muita pressa. Elaine corou e baixou os olhos. Convidei Pelinor a vir jantar conosco, mas ele prefere ficar no acampamento com seus homens, organizando a marcha. Algumas das carroças já estão se movimentando. Vejam, apontou para a janela. As lanças do norte chamejam novamente sobre nossas cabeças. Kevin, o arpista, não virá esta noite? Perguntou Lancelot. Convidei-o a vir se quisesse, respondeu Taliesin, mas ele disse que preferia não ofender a rainha com sua presença. A senhora brigou com ele? Ela baixou os olhos. Falei-lhe com certa dureza quando estava doente, sofrendo grandes dores. Se o encontrar, Sr. Druida, poderia dizer-lhe que peço desculpas. Com Arthur ao seu lado e sua bandeira da cruz flutuando sobre o acampamento de Arthur, ela sentia amor e tolerância para com todos, até para com o bardo. Creio que ele sabe que a senhora falou em meio ao seu sofrimento. Observou Taliesin cortesmente, e Guinevere ficou imaginando o que lhe teria contado o druida jovem. A porta abriu-se de súbito e Lot e Gawain entraram na sala. Meu senhor Arthur, o que se passa? Perguntou Lot. A bandeira do Pendragon que juramos seguir não flutua mais sobre o campo, e há grande inquietação entre as tribos. Diga-me, senhor, o que fez? Arthur empalideceu à luz das tochas. Apenas isto, primo. Somos um povo cristão e lutamos sob a bandeira do Cristo e da Virgem. Lot lançou-lhe um olhar sombrio. Os arqueiros de Avalon estão falando em deixá-lo, senhor. E isso é a bandeira do Cristo, se sua consciência assim o exige, mas coloque ao lado dela a bandeira do Pendragon, com as serpentes da sabedoria, ou seus homens se dispersarão, sem aquela união que mantiveram durante toda essa horrível espera. Quer deitar a perder toda a boa vontade deles? E os Pictos, com suas setas de sílex, mataram muitos saxões antes disso e voltarão a matá-los. Peço-lhe, não lhes tire a bandeira, perdendo com isso sua fidelidade. Arthur sorriu pouco à vontade. Assim como aquele imperador que viu o sinal no céu e disse, com este sinal venceremos, assim também venceremos nós. Você, Urins, que leva as águias de Roma, conhece essa história. Conheço, meu rei, mas será prudente negar ao povo de Avalon o seu direito? Assim como eu, o Senhor traz nos pulsos as serpentes como símbolo de uma terra mais antiga do que a cruz.
Mas será uma nova terra se vencermos, disse Guinevere, e se não, nada terá importância. Lot voltou-se para ela, enquanto Guinevere dizia com desprezo: Eu devia ter adivinhado que isso era obra sua, senhora. Gawaine caminhou inquieto até a janela e olhou para o acampamento lá embaixo. Vejo que o povo pequeno movimenta-se em volta de suas fogueiras. O povo de Avalon e de seu país, rei Urins. Arthur, meu primo, imploro-lhe, como o mais velho de seus companheiros, que mande hastear sobre o acampamento a bandeira do Pendragon para aqueles que desejam segui-la. Arthur hesitou, mas ao ver os olhos brilhantes de Guinevere, sorriu para ela e respondeu: Eu jurei. Se sobrevivermos à batalha, nosso filho reinará sobre um país unido sob a cruz. Não forçarei a consciência de ninguém, mas está escrito nas Sagradas Escrituras: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lancelot suspirou. Afastou-se de Guinevere. Meu senhor e rei, lembro-lhe que sou Lancelot do Lago e honro a senhora de Avalon. Em nome dela, meu rei, que foi sua amiga e benfeitora, imploro-lhe um favor. Deixe-me levantar a bandeira do Pendragon em batalha. Assim seu juramento será cumprido e não terá faltado a Avalon. Arthur hesitou. Guinevere sacudiu negativamente a cabeça de modo imperceptível, e Lancelot olhou para Taliesin. Tomando o silêncio como um assentimento, Lancelot já ia deixar a sala quando Lot disse: Arthur, não! Já se fala demais que Lancelot é seu herdeiro favorito. Se ele levantar o estandarte do Pendragon na batalha, então pensarão que o escolheu para levar a bandeira e haverá divisão no reino. O partido do rei sob a cruz e o de Lancelot sob o Pendragon. Lancelot voltou-se irritado para Lot. Você leva a sua própria bandeira como Léo de Granzurins e o Duque Marcos da Cornualha. Por que não posso levar a bandeira de Avalon? Mas a bandeira do Pendragon é a bandeira de toda a Bretanha sob o nosso grande dragão, gritou Lot, e Arthur suspirou e assentiu. Devemos lutar sob uma bandeira, e essa bandeira é a da cruz. Sinto recusar-lhe alguma coisa, primo, disse ele e estendeu-lhe a mão, mas não posso permitir isso. Lancelot ficou parado, com os lábios apertados, contendo visivelmente a raiva, e em seguida dirigiu-se à janela. Lot atrás dele disse: Ouvi meus homens do norte dizerem que estas são as lanças dos saxões que todos nós vamos enfrentar. E os cisnes selvagens estão gritando e os corvos nos esperam. Guinevere apertava fortemente a mão de Arthur e disse com calma: Com este símbolo venceremos. Arthur apertou-lhe também a mão. Mesmo que todas as forças do inferno, e não apenas os saxões, estivessem reunidas contra nós, minha senhora, com os meus companheiros não posso falhar. E com você ao meu lado, Lancelot? E Arthur puxou-o para junto de si. Por um momento, Lancelot permaneceu imóvel, com o rosto ainda marcado pela raiva, mas depois concordou, com um suspiro profundo. Que assim seja, rei Arthur, mas... Hesitou e Guinevere, que estava ao seu lado, sentiu o estremecimento que passava por todo o seu corpo. Não sei o que dirão quando souberem disso em Avalon, meu senhor e rei. Por um momento, reinou no salão um silêncio total, enquanto as luzes, as lanças chamejantes do norte, brilhavam sobre eles. Elaine fechou então as cortinas, afastando a visão dos presságios, e exclamou alegremente: Venham sentar-se para o jantar, meus senhores, pois se vão partir para a batalha ao alvorecer, não irão em jejum, e lhes preparamos o melhor. Mas várias vezes, enquanto comiam, e enquanto Lot, Urins e o Duque Marcos falavam de estratégia e disposição das tropas com Arthur, Guinevere notou que os olhos de Lancelot estavam cheios de mágoa
e de temor. Fim do capítulo 12. Muito bem, meus companheiros de leitura. Gostaram desse capítulo? Dúvidas? O que será que vai acontecer nessa grande batalha, hein? Será que a cruz, a bandeira da cruz vai fazer alguma diferença para os pagãos, para as pessoas do povo pequeno, os guerreiros do povo pequeno e de Avalon? Ai, ai, ai. Semana que vem a gente fica sabendo. Um grande beijo para vocês. A gente se encontra amanhã. Tchau.